Pai, no nome de Jesus, eu oro abençoando a vida da Patrícia, que em nome do Senhor, que cada palavra que sai do seu lábio sejam palavras de vida, palavras de cura, palavras de restauração, que o Senhor a use como vaso, Deus, um vaso de barro limitado, frágil, mas que o seu poder se aperfeiçoe na vida dela nessa noite e que ela transborde rios de águas vivas nesse lugar para a glória do Senhor. Pai, nós oramos para que ela seja abençoada, ministrada e também nós sejamos ministrados e tocados por ela, pela tua palavra, no nome de Jesus. Muito obrigado. Nosso coração esteja preparado, os nossos ouvidos estejam abertos para que essa semente, essa palavra venha tocar no mais profundo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abram sua Bíblia em 2 Samuel 9. Amém? 2 Samuel 9, a partir do 1. Que diz o seguinte: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhei-as, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em sua casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Vamos manter aqui. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de algo que Deus ministrou muito forte ao meu coração. E para quem está anotando, o título dessa palavra é
acessando a paternidade de Deus nas regiões celestiais. Amém? Essa palavra, irmãos, quando eu comecei a ler ela, Deus já estava ministrando muito ao meu coração a respeito de paternidade. E quando eu comecei a ler ela, meu Deus, ele fez um reboliço por dentro. Deus começou a trazer à minha memória acontecimentos que houve em minha vida. E eu gostaria que nós venhamos nessa noite entender essa palavra no nosso espírito. Não quem fala, mas que você entenda no teu espírito. E nós precisamos saber que cada fase da nossa vida, desde a gravidez, a nossa infância, a nossa adolescência, ela gera marcas em nós. Ela gera marcas nas nossas vidas que podem ser profundas, que podem nos levar a sérios problemas quando fomos maiores. Por isso nós precisamos entender e conhecer a nossa história. Nós precisamos passar a saber da nossa história. Como foi quando a minha mãe estava grávida? Como foi a minha infância? Porque tudo isso gera marcas, gera traumas nas nossas emoções, gera rejeição de identidade, gera identidade errada, dependendo da maneira como fomos criados. Mas a boa notícia é que Jesus já conquistou para nós tudo o que precisamos na cruz. Aleluia! Quando somos crianças, eu acredito que a maioria aqui da minha geração não porque não sou tão novinha assim. Não teve, queridos, uma criação como os nossos filhos têm hoje. Uma criação onde nós afirmamos, onde nós falamos: filho, parabéns, você é uma bênção. Creio, eu não sei vocês, mas falando da minha vida, fomos criados de maneira onde ouvimos palavras erradas, palavras que nos colocavam para baixo, que destruíam a nossa identidade. Mas Jesus já conquistou na cruz, então nós somos livres, nós somos filhos. Todo espírito de orfandade, toda palavra negativa que foi lançada na sua vida, Jesus já conquistou na cruz a cura. Amém? A palavra em Efésios 1:3 diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Ou seja, já foi conquistado, mas nós precisamos nos posicionar e acessar essa paternidade que já foi liberada sobre a nossa vida. Amém? Nós precisamos entrar nesse ambiente. Por mais que doa, por mais que foram traumas, coisas doloridas que aconteceram na nossa vida, mas já chegou um tempo onde nós precisamos ir para a cruz, ir para Jesus e nos libertar disso. Nós precisamos ser curados no Pai, porque Ele é o único que restaura a nossa identidade. Amém? E Mefibosete, aqui a palavra fala que ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, fala que Mefibosete, ele era aleijado dos 2 pés. Por quê? Quando o rei Saul morreu e o pai dele, a babá, pegou ele e saiu correndo. E quando isso aconteceu, ele caiu e ele ficou coxo dos 2 pés. Mefibosete ficou aleijado, a palavra fala que ele ficou aleijado para sempre. E essa é uma das marcas que aconteceu com Mefibosete. Ele ficou órfão porque ele perdeu o pai e ele ficou aleijado para sempre. E isso mexeu comigo. Quero fazer um paralelo entre a vida de Mefibosete e algumas coisas que aconteceu na minha vida. Amém? E isso mexeu comigo porque Mefibosete perdeu os pais quando ele tinha 5 anos. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos de idade. A minha mãe faleceu, eu tinha 9 anos. Minha mãe faleceu em maio. Em julho eu fiz 10 anos. E, queridos, isso gerou
nossa, tanta coisa na minha vida, que eu posso falar para vocês que eu estou sendo curada disso hoje. Graças a Deus, eu estou sendo curada por isso. E, infelizmente, as marcas que aconteceram na minha vida, as rejeições, as palavras que trouxe para mim, palavra de rejeição, que trouxe amargura no meu coração, de certa forma, acaba que, como que eu posso dizer? Influencia nos meus filhos. Mas o que acontece? Mefibosete também, ele morava em um lugar chamado Lodebar, que significa lugar de esquecimento. Entenda, Mefibosete, ele era filho ele era neto do rei Saul. Mas Mefibosete foi marcado de tal maneira que ele ficou coxo dos 2 pés, ficou órfão aos 5 anos e morava em um lugar que significa lugar de esquecimento. Ou seja, Mefibosete, ele tinha uma vida triste. Mefibosete era um homem que ele foi marcado de maneira muito forte na vida dele. Maneiras que gerou traumas na vida de Mefibosete. E da mesma maneira aconteceu na minha. Porque quando minha mãe morreu, eu era muito nova. Então tudo isso mexeu muito com as minhas emoções. E tudo isso fez com que eu me tornasse uma criança sozinha, uma criança que não gostava, fechada. Eu lembro que quando eu estudava, tudo bem que eu sou uma criança quietinha, mas quando eu estudava, eles me mandaram até passar com o psicólogo, porque eu não brincava com ninguém, eu ficava quieta, eu não queria conversa, eu era uma criança isolada, E a orfandade, ela vai gerando várias coisas em nossa vida. A orfandade, ela gera amargura. A orfandade, ela gera em nós medo. E Mefibosete, nós podemos perceber que ele não era uma pessoa tão feliz. Porque um homem que morava em um lugar de esquecimento, que era coxo, você se percebe que ele vivia isolado. Percebe que ele era uma pessoa triste. Uma pessoa que não gostava de se relacionar com outras pessoas. E eu posso dizer que uma pessoa que órfã, ela não gosta de se relacionar com outras pessoas. Ela não gosta de estar junto com outras pessoas. E é uma pessoa que vive amargurada, significa o desgostoso, angustiado. Uma pessoa que nada está bom. Pense numa pessoa que era amargurada. Eu lembro, esses dias no meu quarto, eu estava lá, no quarto das crianças limpando. E por um momento eu lembrei, eu falei, gente, Deus, vai entender Deus. Eu estava limpando o quarto, irmãos. E eu lembrei que quando eu era criança, minha mãe morreu, então eu não morava com meu pai. Era igual bola, um tempo na casa de vó, outro tempo na casa de tia, outro tempo na casa da outra avó. Minha vida era essa. Então, o que é que eu escutava? A mãe dela morreu, o pai não pode cuidar porque trabalha, então ela está comigo. A pessoa fala isso como se fosse algo simples, mas para quem está ouvindo, para a criança que perdeu a mãe, isso gera nela uma amargura de tal maneira, uma tristeza. E eu era assim. E eu lembrei que uma vez eu teve uma conversa, irmãos, foi tão forte que eu lembrei de detalhes. A minha prima estava indo embora para Vitória e eu fui com ela na casa dela. E na estrada, no São Lourenço, na Rua da Feira, Deus é tão maravilhoso que eu lembrei com detalhes. Minha prima conversando comigo e falou assim, Patrícia, porque toda vez que eu chego na casa da minha mãe, que eu morava com a mãe dela, você se transforma. Todos nós percebemos que o seu rosto se transforma. Você fecha a cara, você não quer conversa, você não gosta das minhas filhas. E naquela hora aquilo ali me doeu, eu comecei a chorar. Eu falei, não é porque eu não gosto delas. Mas na hora eu não entendi. Ela falou assim, mas mãe te ama, porém elas são netas e você é sobrinha. E aquilo ali doía, mas doía no meu coração. E Deus
quando Ele quer fazer algo, quando Ele vai te curar, Ele faz tão perfeito que Ele te faz lembrar de detalhes. E eu ali, na hora, Deus ministrou no meu coração o quanto eu era amargurada. Porque, de fato, quando estava só eu e minha tia, eu era uma pessoa feliz da vida. Porque era só eu e ela. Mas quando chegava outras pessoas, final de semana a casa da minha tia era cheia de neto, né, os filhos. Mas quando chegava todo mundo lá, aquilo gerava em mim uma amargura. Eu via aquele povo rindo, eu falava assim, gente, que alegria é essa? Aquilo me incomodava, aquilo gerava no meu coração raiva, gerava no meu coração tristeza, porque tudo que eu queria era ficar sozinha. Tudo que eu queria era ficar sozinha. E Deus foi ministrando no meu coração o quanto eu era amargurada. Porque, por incrível que pareça, eu não sabia, eu não percebia que eu era dessa maneira. Não percebia. E Deus foi ministrando no meu coração o quanto eu era amargurada e, de certa forma, as pessoas ao meu lado também eram atingidas. Porque aonde tem uma pessoa amargurada, você pode chegar feliz da vida, que ou você é muito na unção, ou você também vai sair de lá chateada. Porque, de alguma maneira, essa pessoa vai te atingir. De alguma maneira, essa pessoa vai tentar tirar a sua alegria. E eu era desse jeito, irmãos. É difícil você descobrir, você perceber. Mas quando você se atenta para essas coisas, é porque Deus quer trazer cura para o seu coração. Deus, eu creio que é um tempo onde o Senhor deseja curar as nossas feridas. E nós precisamos buscar. Deus quer sim curar, mas nós precisamos buscar essa cura. Porque você pode ter certeza. Você pode olhar para dentro de você e falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Amém. Mas tem muita coisa dentro de você que você ainda nem sabe. Mas eu creio que Deus quer revelar isso, que está dentro para trazer cura para nossas vidas. Amém? Insegurança. Um órfão, ele é muito inseguro. Meu Deus do céu. Como é inseguro um órfão? Um órfão, ele se sente inferior. Ele se sente incapaz de fazer as coisas. E, querido, eu até falei com a pastora ontem, eu estar aqui compartilhando a palavra, meu Deus, é uma luta. Porque você se sente incapaz de estar aqui. Eu sou capaz? Não, eu não sou capaz. Mas a palavra do Senhor fala que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Aleluia, Senhor. Então, nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos entrar em uma dimensão onde não vamos ler a palavra só por ler, mas nós precisamos acreditar no que a palavra está falando e viver a palavra e praticar a palavra. Porque sim, irmãos, nós somos incapazes. Nós não vamos conseguir, porque a gente é incapaz. Mas não sou eu, é Deus que faz, é Deus que transforma, é Deus que fala aos nossos corações. Então nós não temos que olhar para o que as pessoas vão ver, porque o órfão, ele tem o problema de querer fazer as coisas para os outros. O órfão, ele não faz simplesmente vou fazer aqui para Deus. Em primeiro lugar, eu posso dizer que ele nem tem Deus no coração. Eu entendo isso. Ele faz para aparecer, vou fazer para o pastor ver. E se o pastor não fala nada, ele emburra. Ele emburra. É assim que o órfão age. Ele quer aparecer. Ele tem insegurança e medo. O órfão tem muito medo. Eu lembro que quando, da mesma maneira, quando eu era criança, na casa da minha tia, porque lá foi o lugar onde eu morei mais tempo, eu ia na padaria assim. Eu tenho que virar a esquina à esquerda, a padaria está na outra esquina, e comprar R$2 de pão. Porque na minha cabeça, se eu comprar pão a mais ou a menos, minha tia vai falar, era a sensação que eu tinha que ela ia me matar. E aí eu voltava assim, a casa da minha tia no Portão Verde, a casa da minha tia no Portão Verde, a casa da minha tia no Portão Verde. Porque eu tinha medo de errar, medo de fazer errado e dela brigar comigo. Mas não é normal, irmão, você ter tanto medo assim. Não é normal. Meu filho de 6 anos vai na padaria comprar pão e voltar à vida. Mas eu comprei pão.
Ele volta feliz da vida. E eu tinha medo de fazer isso. Isso não é normal. Isso era algo que tinha gerado na minha vida. Por quê? Por palavras. Eu ouvia muito, Patrícia não sabe na rua comprar nada sozinha. De fato, eu não sabia. Eu não sabia, eu era bichinho do mato. Eu não queria sair, era da escola para casa. Da escola para casa, e eu tinha medo de errar o caminho. Por quê? O fato da minha mãe ter morrido aos 9 anos, eu não vivia com meu pai. Eu vivia uma hora na casa da tia, outra hora lá na roça, na casa da avó. Então, eu era insegura de todas as maneiras. Eu tinha medo de tudo. Isso era algo que eu queria? Não. Mas eram palavras, informações que eu ouvia e que geravam em mim uma identidade errada de quem verdadeiramente eu sou. Por isso, nós, pais, precisamos ter muito cuidado, irmão. Muito cuidado, porque a gente fala com os nossos filhos ou com um sobrinho que você cria. Por quê? Porque tudo que você fala, você vai gerar marcas na vida dele. Os pais, eles têm poder sobre a vida. As palavras que você libera sobre a vida do seu filho têm poder. Então, nós precisamos, no lugar de amaldiçoar, abençoar. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Deus é tão maravilhoso que Ele tem trazido na minha vida cura de traumas. Ele tem trazido lembranças de coisas que aconteceu comigo, que sinceramente eu nem lembrava. E eu até comentei com a pastora que eu consigo hoje olhar para o Kaique, que tem 6 anos, e ver a diferença de quando ele era mais novo, de quando ele tinha os seus 4, 5 anos, e para como o Kaique é hoje. Eu tenho 2 filhos. Natan, ele é meigo. Kaique, ele é todo brutão, assim. Mas era pior. Kaique, alguns irmãos aqui conhecem, Kaique não gostava de abraçar de maneira nenhuma. Ele era assim na dele, ele não gostava de abraçar, ele era todo encrenqueirinho, ele era assim. Mas graças a Deus, ele não é perfeito, mas cada dia eu posso olhar para o meu filho e ver melhorias na vida dele. Por quê? Porque eu creio que Deus está fazendo na minha vida primeiro, e depois meu filho. Então nós precisamos buscar em Deus cura. Não adianta vir só para a igreja, pastor orar, colocar a mão na sua cabeça, ungir, fazer o que for. Você precisa buscar em Deus cura. Amém? A palavra do Senhor fala que... Nós lemos aqui que Mefibosete, ele fala assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como Mefibosete se coloca. Ele se coloca em um lugar de cão morto. Um cão morto tal como eu. Isso fala da maneira como ele se via, irmãos. Ele se olhava e se via um trapilho. Ele se via uma pessoa... um cão morto, mas a nossa verdadeira identidade não é essa. Essa não é a nossa verdadeira identidade. Nós precisamos ir para o Senhor e buscar nele a nossa verdadeira identidade. E eu posso falar para você com certeza, não adianta, pastor, falar, você é filha, você ouvir ministrações, você é filha de Deus, não adianta. Meu Deus, quanto eu já ouvi isso, pastor falou, ministrações. Mas eu posso falar para vocês que hoje, nesse ano de 2020, que o Senhor está trazendo em mim essa identidade de filha, de que Ele me ama independente da sua situação. Se você teve trauma, se você é uma pessoa ferida, você pode estar do jeito que você está, um trapilho, sujo, independente de como você está, vá para Ele, porque nele você vai ser restaurada. Ele vai te aceitar da maneira como você está.
um coração ruim, reconhecer quem você é. Isso é algo muito importante, porque algo que Deus ministra no meu coração ultimamente também, é que muitas vezes a gente abre a boca e fala assim: Senhor, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, mas é da boca para fora, irmão, é da boca para fora. Sinceramente, é da boca para fora. A gente acha, mas lá no fundo você olha assim e fala assim: mas Senhor, eu melhorei, né? Eu era pior. É da boca para fora. Deus olha lá e fala: meu filho, coitado de você. Então nós precisamos, irmãos, verdadeiramente ir para Deus e falar: Pai, eu não sou digna, Senhor, eu não presto, meu coração é ruim, o meu coração, Senhor, tem inveja da Marina, que tem um cabelo bonito, o meu não é assim. Pai, tem que ir. Tem que ir para Deus, irmãos, é escancarar a verdade. Como que se diz, ficar nu na presença do Senhor, falar para Ele aquilo que está lá dentro. Senhor, eu não amo o próximo, seja sincero. Porque Deus já conhece, mas nós precisamos ser verdadeiro. Nós precisamos reconhecer verdadeiramente quem você é. Nós precisamos fazer isso. E outra coisa, precisamos ser curados em Deus. Ele nos aceita na maneira como somos. Mas nós precisamos expor os nossos sentimentos. Ele e sua infinita e maravilhosa graça nos cura. Amém? Mefibosete desfrutou da aliança do pai, da aliança que Davi fez com seu pai. Davi, ele fez uma aliança com Jonatas, que era muito amigo dele. E Mefibosete, ele desfrutou dessa aliança que Davi fez com o pai dele, com Jonatas. Mas Davi, irmãos, ele era um homem de honra. Davi era um homem de honra, de palavra, que ele fez muito mais. Por quê? Porque aqui fala em 2 Samuel, que, fala bem assim, que ele restituiu as terras do seu pai. Fala que Davi restituiu as terras do pai e fala que comerás pão sempre à minha mesa. Davi, ele poderia, como rei, fazer o quê? Vai lá e dá para Mefibosete as terras que era do avô dele. Pronto, acabou. Mas não. Davi, um homem de honra, de palavra, ele cumpriu. Ele chamou Mefibosete, falou: eu irei restituir as terras do seu pai e você comerá pão à mesa. Aleluia! Você quer mais um quê? Mefibosete, irmãos, foi convidado pelo rei. Jesus, o Pai, ele nos convida para sentar à mesa, meus queridos. Aleluia! Ele nos convida para sentar à mesa e para comer o pão. Amém? Nós precisamos entrar neste lugar, queridos. Ele recebeu muito mais. Mas o próprio rei falou para Mefibosete. E aqui fala que ele levou Mefibosete à corte. O que significa a corte? Ele levou Mefibosete, uma pessoa que se sentia como um cão morto, para a casa do rei, para o palácio do rei. Vocês estão me entendendo? Mefibosete se sentia um cão, se sentia um trapilho. Mas o rei chamou ele, falou: te devolvo tudo que você tem. Colocou uma cadeira, falou: senta, me dá uma cadeira, por favor. Deixa eu fazer, porque eu gosto dessas coisas. Me segura. Bem. O rei, presta atenção, irmão. O rei chamou Ketrim. Aí Mefibosete se sentiu como se fosse um cão morto. Quem sou eu? Aí o rei fala: Mefibosete, eu irei restituir todas as suas terras e você, a partir de agora,
comerá pão à minha mesa. Senta aqui. E agora você se sentará e comerá pão. Não tenho pão, mas serve água, minha filha. Comerá pão à minha mesa. Ou seja, Mefibosete vai comer junto do Pai. Mefibosete vai comer do pão vivo que desceu do céu. Quem é o pão vivo? Deus, Jesus, a palavra. É isso que o Senhor fala para nós. Filho, vem, senta aqui, come comigo, do meu lado. Sai desse lugar de orfandade. Sai desse lugar de engano, de mentira, de sofismo. E senta com o teu Pai. É isso que o Senhor fala conosco, irmãos. Isso é tão profundo que nós precisamos entender no nosso espírito. No nosso espírito. Nós precisamos entender em Deus quem você é. Você não é um trapilho, você não é um cão morto, você não é o que seu pai falou, que seria uma vagabunda, você não é isso. Você não é burra, você não é o que os outros falam a respeito de você, mas você é o que a palavra diz a respeito de você. Amém? Amém, irmãos? O Pai nos chama para ir à corte, para ir à presença, para ir para o palácio, para comer junto com Ele, para beber junto com Ele. Nós precisamos disso. Nós precisamos tirar as escamas dos nossos olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra nossa mente, abra os meus olhos, abra, Senhor, os nossos ouvidos, nos leva a esse lugar de cura, de transformação. Nós precisamos disso. A paternidade do Senhor já foi liberada nas regiões celestiais, mas nós precisamos ir. O véu se rasgou de cima a baixo. Você tem livre acesso para entrar na presença do Rei. Mas você precisa ir. Se você não for, você vai morrer. Você vai para o inferno. Porque você não tem o Pai. Nós precisamos ir para esse lugar de cura, de transformação, de tirar tudo aquilo que não presta, porque tem muita coisa, eu não sei na sua, mas na minha tem, muita coisa, e que nessa noite nós venhamos buscar em Deus essa cura. Amém? Mefibosete comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo. Melhor ainda. Mefibosete, irmãos, ele continuou coxo. Ele não andava. E ele ia ficar assim pro resto da vida. Porque nós vamos ter defeito. Mas ele sentava aqui. E o rei olhava e via o sangue do cordeiro sobre ele. Mefibosete. Jesus olha para você e vê o sangue do cordeiro. Ele não vê a sua perfeição. Ele não vai ver. Porque ele vai olhar e vai ver o sangue de cordeiro. Ele vai ver o sangue do filho dele. Ele vai ver que você é aquilo que ele te criou para ser. Amém. Fica de pé no seu lugar. Que nessa noite nós vamos entrar nesse lugar. Que nós venhamos nos limpar de tudo aquilo que não presta. Tirar de dentro de nós. Você foi maltratada, foi. Seu pai falou mal de você, falou. Mas já passou. Aleluia. Não dá mais para ficar de mimimi. Ai, Deus, por que minha mãe morreu? Não dá. Foi Deus que quis que minha mãe morresse? Não sei, acredito eu que não. Porque as nossas falhas, as nossas escolhas vão ter consequências. E a minha mãe morreu, ela tinha
cirrose. E eu lembro que sujo de sangue, aquela coisa toda na casa, quando minha mãe morreu, tudo isso gerou muita coisa dentro de mim, muita coisa dentro de mim. Mas eu não posso ficar, Deus, porque minha mãe morreu? Deus, porque eu fui estrupada? Deus, porque isso não dá para ficar assim. Nós precisamos sair desse lugar de inferioridade, esse lugar de medo, esse lugar de opressão, porque isso é o que o diabo quer. O diabo quer que você fique presa, o diabo quer que você não ande. Mefibosete, ele não tinha, ele era coxo, mas ele não deixou de ir para a presença do Pai, ele não deixou de buscar, ele não deixou. O rei chamou, não precisou nem ele ir, o rei chamou, e ele simplesmente falou: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E nessa noite você venha colocar para fora aquilo que está dentro, e você venha expor as suas feridas, e você venha colocar toda angústia, toda tristeza, toda amargura,
você nesse lugar. Toda vez que a gente se afasta, toda vez que a gente começa a perder o propósito, o Pai prepara uma mesa e nos chama como filhos. E Ele diz: filho, se assenta, porque há algo novo que eu quero revelar para você. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós fomos atraídos pelo Seu amor. Nós nessa noite acessamos as regiões celestiais e tomamos posse de tudo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Não importa o nosso passado, nós devemos nos prender no nosso presente. E no nosso presente já foi liberado sobre a nossa vida uma unção de paternidade, uma unção de filiação. Já foi liberada sobre a nossa vida reconciliação por Cristo Jesus. Já foi liberada sobre a nossa vida uma ativação para que, como filhos, a gente venha à presença dEle, se assente à mesa, se alimente e seja honrado. Não importa o seu passado, se prenda a Ele no seu presente, porque um futuro de bênçãos Ele tem preparado para você. E eu quero encerrar esse momento dizendo que Mefibosete não teve uma experiência única de se assentar à mesa do rei, mas a mesa do rei passou a ser um lugar aonde ele estava e aonde ele habitava continuamente. Porque um verdadeiro filho, ele não come das migalhas e nem tem oportunidade apenas uma vez de assentar à mesa do seu pai. Mas o lugar da mesa é cativo e ali ele pode se alimentar até que o Senhor venha. E quando Ele vier, as bodas do Cordeiro estarão sendo preparadas e nós sentaremos à mesa e seremos servidos pelo próprio Senhor. E nunca mais nós sairemos dele. E Ele nunca mais sairá de nós. Aleluia, Senhor, sela essa palavra no nosso espírito. Sela essa palavra na nossa vida, de maneira que nunca mais a gente venha ser paralisado pelo nosso passado, mas que a gente possa andar em novidade de vida, como filhos, dia após dia, até que chegue o dia perfeito. Nós te adoramos e te glorificamos por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seu amor me comprou. Eu era órfão, hoje sou filho.
mais uma vez. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, Pai, pela tua presença. Te louvamos, ó Pai, por esse desatar no nosso coração. Possamos ter o entendimento, ó Pai, de que somos filhos teus, filhos amados do Pai, filhos do Senhor Jesus, que foram resgatados das trevas, filhos que foram resgatados do pecado, do lamaçal do pecado, e colocados no centro da tua vontade, no centro do reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Deus, que o Senhor abençoe os nossos dias, que a nossa semana seja abençoada, que a presença do Senhor esteja conosco em todo o tempo, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. E toda a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Vão em paz. Próximo domingo, às 18 horas, estaremos juntos aqui celebrando ao Senhor. Deus abençoe você.